precisa passar por um processo de reorganização e eu tenho priorizado esses debates, essas conversas, no sentido de apresentar propostas para a reorganização do nosso partido, que nós entendemos que é o mais urgente, o mais importante nesse momento. E partindo de um pressuposto que a questão organizativa do partido é uma questão política. Se o nosso partido não estiver organizado, se as nossas instâncias não funcionarem, se os nossos espaços partidários não estiverem funcionando, é evidente que nós teremos dificuldades de pensar uma avaliação correta do governo Lula, de pensar uma política de alianças para 2008, nós teremos dificuldades para avaliar a relação do partido com as nossas administrações, com os nossos mandatos. Portanto, a reorganização partidária é a questão urgente e fundamental para que a gente possa ter, inclusive, espaço coletivo, não de formulação individual, não de construção de propostas individuais ou de grupos ou de tendências, mas ter uma avaliação coletiva e propostas coletivas de quais os desafios e de que forma que nós vamos enfrentar esses desafios no próximo período. E nesse sentido, não como uma forma saudosista, ou como uma forma de quem quer reviver o passado, mas nós temos colocado como prioridade para o Partido dos Trabalhadores não a reorganização, porque é evidente que nós deixamos de priorizar muito a questão dos núcleos de base, mas uma reorientação política de que o núcleo de base é importante, ele é fundamental para que a gente possa trazer para dentro do nosso partido, para que a gente tenha espaço no nosso partido, para que o nosso militante, a nossa militante, não se sinta apenas parte de um processo onde o nosso militante mais assiste do que participa das nossas decisões. Em todos os debates, em todas as mobilizações que nós temos feito, em todas as andanças que nós temos feito nesse PET, a questão da desmobilização, o desânimo da militância é algo urgente a ser enfrentado. Os nossos militantes muitas vezes se sentem como mão de obra barata no processo eleitoral. Muitas vezes eles se sentem como aqueles que são chamados só no momento que o partido precisa mobilizar. Muitas vezes eles se sentem como alguém que está numa arquibancada assistindo a um jogo. E o que os nossos militantes querem efetivamente é participar do processo. Eles querem ter espaço onde eles possam falar o que pensam, onde eles possam opinar, inclusive na destinação do nosso partido. Então a nucleação nesse momento é fundamental e nós temos que tirar uma linha política, uma orientação política onde o núcleo de base tem que ser priorizado. Da mesma forma que os nossos setoriais têm que ser priorizados também. Foram os nossos setoriais, e agora de manhã eu conversava com a ministra Matilde, que se construiu como liderança do movimento negro no setorial de negros do PT. Foi no setorial de negros que nós construímos as nossas políticas públicas para a construção da igualdade racial. Foi no setorial de mulheres que nós construímos toda a nossa mobilização e as nossas políticas públicas que hoje são implantadas pelo governo Lula em relação às mulheres. O setorial de juventude, o setorial sindical, o setorial daqueles que lutam pela questão habitacional, pela questão da moradia, todos esses setoriais foram fundamentais na década passada da organização do nosso partido. E nós temos que revisitar a nossa história, achar a importância de todo esse processo e voltar a investir na organização de espaços onde a nossa militância participe da vida partidária. Quero também, companheiras e companheiros, dizer que as macro-regiões, na década de 90, 1991, no Plano Interior de Campinas, quando nós aprovamos